Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da Eneva. Antes de darmos início ao call, queria apenas que atentassem ao disclaimer no slide 2. Passando agora para o slide 3, começo apresentando os destaques do trimestre. O quarto trimestre de 2021 foi mais um período de forte performance operacional. Registramos um EBITDA recorde de R$ 860 milhões, um crescimento de 40% em relação ao quarto trimestre de 2020. Esse desempenho foi reflexo da alta significativa dos CVUs, das maiores margens fixas das usinas e do efeito do impairment de Itaqui. Fechamos também o ano com R$ 1,7 bilhões em caixa e, considerando esse valor, nossa alavancagem ficou em 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. No quarto trimestre de 2021, anunciamos a incorporação da Focus Energia. A operação, que foi concluída agora em março, cria um pipeline de mais de 3 gigawatts pico em projetos renováveis Greenfield. A construção do Complexo Solar Futura 1, com 870 megawatts pico de capacidade, está em estágio avançado e o início da operação está previsto para esse ano. Além de marcar a entrada da Eneva no segmento de renováveis, a incorporação da Focus vai fortalecer a nossa atividade de comercialização, fundamental em um mercado cada vez mais liberalizado. Outro destaque no trimestre foi o sucesso no leilão de reserva de capacidade em dezembro de 2021. As usinas Azulão 1 e Parnaíba 4 contrataram potência pelo prazo de 15 anos, a partir de julho de 2026, garantindo assim remuneração fixa pelo seu lastro a partir dessa data. Vale destacar também que foram certificadas mais de 6,9 bilhões de metros cúbicos de novas reservas de gás, sendo 5,6 bilhões na bacia do Parnaíba e 1,3 bilhão na bacia do Amazonas. Com isso, encerramos o ano com um total de reservas de 36,6 bilhões de metros cúbicos. No Parnaíba, por mais um ano, batemos nossa meta de reposição de reservas com uma taxa de 264%. Após essas palavras iniciais, passo agora a palavra para o Marcelo Habib, que vai apresentar o panorama de mercado e leilões, além do nosso desempenho financeiro no trimestre. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Indo para o slide 4, o quarto trimestre de 2021 apresentou duas inversões de tendência. Por um lado, o cenário hidrológico começou a se recuperar, ao passo que o consumo de energia diminuiu. No primeiro gráfico, vemos que a energia natural afluente do Sudeste e Centro-Oeste melhorou significativamente durante o quarto trimestre, depois de apresentar a pior sequência histórica em 90 dias no terceiro trimestre. O segundo gráfico à esquerda mostra a primeira queda do consumo de energia, depois de trimestres consecutivos de alta. A redução é reflexo no menor consumo doméstico, por conta das temperaturas mais amenas. Nesse contexto, o ONS diminuiu as restrições para a geração hidrelétrica a partir de novembro, mas manteve as térmicas ligadas por boa parte do quarto trimestre para garantir segurança energética e viabilizar a recuperação dos reservatórios. Mesmo nesse cenário, o despacho foi reduzido significativamente a partir de novembro, como mostra o último gráfico. A combinação desses fatores levou a uma queda de mais de 60% no PLD do quarto trimestre de 2021, em relação ao quarto trimestre de 2020, passando de R$ 351 por megawatt-hora para R$ 135 por megawatt-hora. No slide 5, o gráfico mostra a recuperação da geração hidrelétrica, acompanhada da redução no despacho térmico. A energia armazenada nos reservatórios do subsistema norte atingiu 98% e a produção hidrelétrica foi o dobro dos anos anteriores. Esse cenário pode mudar no segundo semestre, quando ocorre a diminuição de chuvas no subsistema norte, abrindo espaço para a geração termoelétrica, principalmente no caso das usinas com menores CVUs. Já no subsistema sudeste e centro-oeste,
a hidrologia de março já sinalizou desaceleração e estabilização da armazenagem. No slide 6, apresentamos o cronograma de leilões para 2022. Estamos sempre monitorando o planejamento de leilões para avaliar as oportunidades de monetização do nosso excedente de gás por meio de novos projetos térmicos ou ainda estudar a recontratação das nossas usinas existentes. Mais recentemente, com a conclusão da incorporação da Focus pela Eneva, abrimos também novas opcionalidades para a contratação de projetos solares no mercado regulado. Conforme divulgado no final do ano passado pelo Ministério de Minas e Energia, o planejamento para esse ano contempla a realização de 6 leilões de geração pela ANEEL, sendo que em pelo menos 4 deles haverá possibilidade de contratação de projetos termoelétricos, todos esses concentrados no segundo semestre. Ao longo do ano, ainda serão publicadas as portarias específicas, editais e demais documentos associados aos certames, que determinarão o nosso apetite para a participação. Como apresentamos no Eneva Day, no mês passado, estamos trabalhando na nossa carteira de projetos, que inclui a habilitação de 2 novas usinas térmicas no Amazonas, o Azulão 2 e o Azulão 3, projetos renováveis e a participação de projetos térmicos no Rio e São Luís. É importante ressaltar que a realização dos leilões para a contratação de reservas de capacidade, que deve permitir a participação de projetos térmicos, ainda depende dos resultados dos estudos que estão sendo elaborados pela EPE e pelo ONS. Passando agora para o slide 7, mesmo com a reversão do cenário hidrológico e a queda do PLD, todas as usinas da Eneva despacharam no 4º trimestre por mérito ou por garantia para o sistema. O despacho médio das nossas usinas atingiu 75% no 4º trimestre de 2021, comparado a 91% no 4º trimestre de 2020. A produção de gás acompanhou a redução de despacho, uma queda de 13%. No quarto trimestre, os CVUs das usinas a carvão e de Parnaíba 1 continuaram sendo impactados positivamente pela alta expressiva nos indexadores de preços de combustíveis, o CIF-ARA e o Henry Hub, e pelos ajustes de inflação. Esses fatores compensaram a redução do despacho e explicam o crescimento de cerca de 460 milhões de reais na receita líquida, um valor de 38% maior em relação ao 4º trimestre do ano de 2020. Passando agora para o slide 8, eu apresento os principais impactos no EBITDA no trimestre. No 4º trimestre, o EBITDA ajustado atingiu um valor histórico de 860 milhões de reais. Esse crescimento de 40% foi impulsionado principalmente pelo desempenho do upstream. A elevação expressiva da cotação do Henry Hub elevou significativamente o CVU de Parnaíba 1, a nossa maior usina, impactando positivamente a receita variável do upstream. O segmento de geração a carvão também contribuiu para o aumento do EBITDA na comparação anual. Os CVUs das 2 usinas foram beneficiados pela elevação do CIF-ARA, descolando do custo médio do estoque do carvão, o que resultou em margens variáveis positivas das usinas. Outra contribuição expressiva para o EBITDA do trimestre veio da reversão do impairment de Itaqui, reflexo dos bons resultados obtidos nos testes de recuperabilidade dos ativos pesado e intangível da usina, com melhoria no desempenho operacional e melhores perspectivas de despacho. Passando agora para o slide 9, apresentamos os principais impactos no fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional da companhia atingiu 316 milhões de reais no trimestre, alavancado pelo maior EBITDA do período, como reflexo do melhor resultado operacional. Esse resultado foi atenuado por alguns efeitos, como a maior necessidade de capital de giro no trimestre, principalmente em função do aumento do valor do estoque do carvão. No fluxo de caixa de investimentos, os desembolsos totalizaram 274 milhões de reais, destinados ao desenvolvimento do projeto Azulão Jaguatirica, a construção de Parnaíba 5 e as atividades do upstream. O fluxo de caixa das atividades de financiamento totalizou um desembolso de 384 milhões de reais. Esse valor contempla as amortizações de juros e principal do período, o desembolso para aquisição de ações da própria companhia para fazer frente às obrigações decorrentes do plano de incentivo de remuneração de longo prazo, baseado em ações, e a constituição de novos saldos de conta-reserva para pagamentos relacionados às debêntures de Parnaíba 1 e ao financiamento do Banco da Amazônia. Assim,
cerramos 2021 com uma sólida posição de caixa consolidada de R$ 1,7 bilhão, que nos concede flexibilidade e liquidez para fazer frente à estratégia de crescimento da companhia. Passando agora para o slide 10, apresentamos a estrutura de capital da Eneva. No final do ano de 2021, a dívida líquida da companhia totalizava R$ 6,2 bilhões e a alavancagem 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O prazo médio de vencimento da dívida consolidada era de 5,3 anos no encerramento do ano, com a maior parte dos vencimentos concentrados a partir de 2026. No final de 2021, 66% da dívida estava indexada ao IPCA e 33% ao CDI. O spread médio das dívidas indexadas ao IPCA era de 3,8% e para as demais dívidas de 1,4% acima do CDI. Passo agora a palavra para o Lino, que vai detalhar os nossos investimentos do trimestre. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Os investimentos no trimestre totalizaram R$ 388 milhões, dos quais 151 milhões foram destinados às obras de Azulão Jaguatirica e Parnaíba 6. Nas atividades de upstream, os investimentos totais somaram R$ 181 milhões, dos quais 75 milhões foram destinados para o desenvolvimento do campo de Gavião Preto, na bacia do Parnaíba, e para as atividades de lançamento de gasolina. O desenvolvimento de Gavião Tesoura recebeu outros R$ 18 milhões para a perfuração dos 2 últimos poços produtores do campo, o Gavião Tesoura 2D e o Gavião Tesoura 3D. O restante dos investimentos do segmento foi destinado principalmente às campanhas exploratórias que estão em curso na bacia do Amazonas e do Parnaíba. No segmento de geração, cerca de R$ 24 milhões se referem ao cumprimento de marcos contratuais de longo prazo, relacionados à manutenção preventiva das turbinas a gás das usinas Parnaíba 1 e Parnaíba 2. Além disso, cerca de R$ 14 milhões foram direcionados a pagamentos remanescentes da Major Overhaul de Itaqui, concluída no segundo trimestre de 2021. E outros R$ 15 milhões foram para aquisição com substituição de peças dos ventiladores de remoção de gases em PCM 2 e manutenções diversas realizadas no segundo semestre de 2021. Na usina Parnaíba 6, foram feitos os primeiros pagamentos de R$ 32 milhões referentes à aquisição do gerador, da turbina, da chaminé e dos módulos dos drames das caldeiras. Para a construção de Parnaíba 5, foram ainda desembolsados outros 32 milhões do quarto trimestre de 21. Porém, devido a ajustes relacionados a variações cambiais e resultados positivos de operações de hedge, foi contabilizado um crédito de 6 milhões ao CAPEX do projeto no período. Em Azulão Jaguatirica, os investimentos já foram em menor escala quando comparados ao histórico, dada a proximidade da entrada em operação da usina, que ocorreu agora no primeiro trimestre de 22, como em breve detalharei. No quarto trimestre de 21, foi realizado o comissionamento a quente da usina, incluindo os equipamentos de regasificação, das unidades geradoras a gás e da turbina a vapor. Passando para o slide 12, apresento uma atualização dos nossos projetos de ampliação do parque termoelétrico da Eneva. O campo de Azulão já opera em sua totalidade, e as 2 turbinas a gás de Jaguatirica entraram em operação comercial ao longo do primeiro trimestre desse ano. A turbina a vapor já está gerando energia para o sistema isolado de Roraima e se encontra em fase final de testes para a comprovação de disponibilidade do ciclo combinado. Até o final do mês corrente, de março de 22, a turbina a vapor entrará também em operação comercial, finalizando com o comissionamento de toda a usina de Jaguatirica 2. No início de 2022, protocolamos ainda na ANP um segundo pleito de exclusão de responsabilidade referente à postergação do início da operação comercial de Jaguatirica 2, para o qual aguardamos o julgamento e o pronunciamento da agência. Avançamos também para o Parnaíba 5. Concluímos a montagem definitiva do turning gear e iniciamos o alinhamento da turbina. Além disso, todos os testes hidrostáticos das tubulações das caldeiras foram concluídos. A expectativa é que a montagem mecânica da turbina a vapor seja concluída no início do segundo trimestre de 22, para quando também está programado o início do comissionamento a frio e a quente da torre de resfriamento, BOP, caldeiras e turbina. O início da operação comercial da usina está previsto
para o terceiro trimestre de 2022. Já em Parnaíba 6, foi emitido o relatório de consistência do projeto básico em fevereiro de 22 e a engenharia detalhada está em andamento. Além disso, foi emitida pela contratada a ordem de compra da subestação de 500 kV e o início das obras civis está previsto para o final do segundo trimestre de 2022. Nos próximos slides, apresento algumas fotos desses projetos. No slide 13, podemos ver o campo de Azulão e a usina de Jaguatirica 2. No campo de Azulão, destacamos a produção acumulada dos 2 primeiros meses, quando foram produzidos 8,2 milhões de metros cúbicos de gás natural, 9,65 mil metros cúbicos de GNL enviado para a UTE Jaguatirica 2 em 850 viagens de carretas, totalizado em todo o período, sendo que 244 carretas foram enviadas em janeiro e fevereiro de 22. Já na usina de Jaguatirica 2, a geração líquida total nesses 2 meses foi de 13,4 gigawatts-hora para o sistema isolado de Roraima. No slide seguinte, temos fotos da usina de Parnaíba 5. A primeira, para a esquerda, uma visão aérea da usina, já com sua montagem pesada totalmente concluída. À direita, para a montagem do turning gear, da turbina a vapor, e do momento para o alinhamento do eixo da turbina. No slide seguinte, no 15, algumas fotos do início da obra de Parnaíba 6, momentos da sondagem do solo e da comprovação do tubo de ensaio para os projetos de fundações da usina de Parnaíba 6. Movendo agora para o slide 16, apresento a atualização do projeto solar por Futura 1. Destaque para a mitigação do risco de suprimentos, com 100% dos equipamentos contratados, sendo que dos equipamentos críticos, cerca de 70% já se encontram entregues na obra. Todos os equipamentos adquiridos e entregues estão dentro do cronograma programado. A construção do site está em fase avançada. Já foi instalado o primeiro transformador elevador na base da subestação e o segundo encontra-se em transporte terrestre, com previsão de chegada até abril de 22. A regularização do solo e a instalação das bases dos eletrocentros estão em andamento e tem conclusão prevista para o segundo trimestre deste ano. Já ocorreram avanços na cravação de estaca, montagem de trackers, instalação dos módulos, montagem de string inverters e rede de transmissão de média tensão. Essas atividades devem ser concluídas no terceiro trimestre de 22. No mês de março, recebemos 30 dos 110 eletrocentros, com início de montagem prevista para o final de março. Tanto o comissionamento a frio quanto o comissionamento a quente estão previstos para ter início no segundo trimestre de 22 e está prevista também a realização do seccionamento da linha de transmissão para o terceiro trimestre de 2022. Nossa expectativa é que a operação comercial das usinas fotovoltaicas tenha início no quarto trimestre de 2022. Nos próximos slides, algumas fotos dos avanços mencionados. No slide 17, pode-se observar a cravação de estacas, com montagem dos trackers e das canaletas de drenagem do projeto. No slide seguinte, no 18, o transformador elevador da subestação, o primeiro sendo posicionado, e a casa de força da subestação. E no slide 19, já diversos painéis montados nos trackers das primeiras unidades geradoras fotovoltaicas da usina. Passo agora para a palavra de volta para o Pedro Ziner para as considerações finais. Obrigado, Lino. Bom, o ano de 2021 foi extraordinário em todos os sentidos. Encerramos o ano com o melhor trimestre da história. Considerando o ambiente macroeconômico mais turbulento e os bons resultados apresentados, acho que isso diz muito sobre a resiliência do nosso negócio. Apesar das turbulências, nosso modelo de negócio e nossa alocação de capital mereceram destaque. Alcançamos um EBITDA recorde, superamos nossa meta de recomposição de reserva, diversificamos nosso portfólio de forma eficiente
e tivemos sucesso no leilão de capacidade de energia com a contratação de 2 excepcionais projetos. Essas oportunidades surgiram durante o ano e conseguimos aproveitá-las oportunisticamente. Isto dito, gostaria de encerrar a apresentação dos resultados do 4º trimestre e passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando somente que eventuais perguntas deverão ser feitas por escrito, por meio do ícone de Q&A do Zoom. Obrigado a todos. Bom dia a todos. A primeira pergunta, vamos lá. Poderiam comentar um pouco mais sobre a estratégia para os leilões de geração? Foco será mais na geração térmica ou também consideram participar de leilão de renováveis com focos? Vou passar para o Marcelo Lopes. Obrigado pela pergunta. A estratégia, o Habib mostrou qual o cronograma que a gente tem de leilões para esse ano. Tem um leilão ainda no primeiro semestre de energia nova, que a tendência é que seja mais competitivo para fontes renováveis, e os do segundo semestre mais adequados para as termoelétricas. A gente tem no pipeline de projetos oportunidades para vários ou quase todos esses leilões, e o pipeline que vem junto com a integração da Focus é um pipeline de renovável. Então, é mais adequado para os leilões, obviamente, de energia nova, produto renovável, que deve ocorrer no A-4 ou A-5, A-6. Então, isso é o que vem ali com o portfólio da Focus. Obrigada, Marcelo. Mais uma pergunta. Qual a possibilidade de exportação do gás natural extraído pela Eneva, além do seu uso na geração de energia pela própria companhia? Vou passar a palavra para o Lima. Assim, a questão de exportar gás natural implica para ele liquefazer para ele primeiro, né, para poder embarcar para ele ser exportado. E implica liquefazer em larga escala. Hoje, a capacidade de liquefação da Eneva em pequena escala para atender o nosso projeto de Jaguatirica 2, em Roraima. Agora, dado o avanço da campanha exploratória e sendo provado a viabilidade econômica de Juruá, na qual estamos trabalhando e acreditamos, essa é uma possibilidade que tem que estar nos planos da companhia para um futuro médio, caso as reservas sejam maiores do que a capacidade de vender o gás dentro do país. Obrigada, Lino. Mais uma pergunta para o Marcelo Lopes aqui. Com a alta do preço do gás e a queda do preço da energia, a empresa pensa em priorizar a comercialização de gás ao invés do R2W? Vamos lá. Essa condição de alta de preço de gás com redução de preço de energia, acho que é muito conjuntural, é muito curto prazo. Quando você olha as tendências de médio e longo prazo, esses preços eles tendem a convergir. Então, não dá para a gente falar que vai mudar modelos de negócio por conta de uma situação conjuntural. Mas, não obstante, a gente divulgou, inclusive, no Eneva Day, que a frente de comercialização do gás, aproveitando, inclusive, skills desenvolvidos como a liquefação, que aprendemos, né, com o projeto Azulão Jaguatirica, é uma possibilidade adicional de monetização do nosso gás.
não para substituir o R2W, mas para ser mais uma alternativa para poder garantir que a gente vai trazer o maior retorno possível em cima das reservas que a gente vira desenvolver ao longo do tempo. Obrigada, Marcelo. Próxima pergunta vai para o Habib. A alavancagem dívida líquida sobre EBITDA de 2,8 vezes já inclui a aquisição da Focus? Qual o patamar ideal desse indicador para a companhia? Obrigado pela pergunta. Não, ainda não inclui. Esse patamar de 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA é de fechamento do ano, de dezembro de 2021. A aquisição de Focus, apesar de a gente ter anunciado em dezembro, ela se materializou somente em fevereiro. A gente teve alguns atos a serem cumpridos, condições precedentes a serem atendidas. Então, a conclusão aconteceu na segunda semana de fevereiro. Então, a gente vai ver essa alavancagem um pouco mais elevada agora no fechamento do primeiro trimestre. E aí, além da aquisição, foi um valor de quase 715 milhões de reais, que saiu do caixa da companhia para a compra da incorporação da Focus, a gente também tem os investimentos em Futura 1, perdão. Quando a gente comprou, ainda faltava aproximadamente 2 bilhões de reais de investimentos que vão ser feitos aqui ao longo dos 3 primeiros trimestres desse ano. Então, a gente deve ver essa alavancagem subir um pouco até o terceiro trimestre do ano. Obviamente, depende muito de nível de despacho da companhia, alguns fatores aí, macros, como, por exemplo, preço de Henry Hub, câmbio, que afetam o CVO da nossa Parnaíba 1, mas a gente deve ver essa alavancagem chegando a um pico muito próximo de 4 vezes, dívida líquida sobre EBITDA. Obrigada, Habib. Mais uma pergunta para você. O aumento de despesas da holding esse ano é recorrente? Tem um pedaço que é recorrente, que é em função do crescimento da companhia. A companhia está crescendo, está colocando novos projetos, está avançando para novas fronteiras. Isso requer um aumento de despesa, mais gente contribuindo aqui com o crescimento da companhia, isso é recorrente. E tem um pedaço que é não recorrente, que são projetos que a gente já avaliou de aquisições, projetos de crescimento, que contamos com algumas consultorias, com alguns estudos à parte, que esses são não recorrentes. Então, esse crescimento é quase que meio a meio do G&A da companhia, entre recorrentes e não recorrentes. Se eu puder só adicionar aqui, esse é o ponto do Habib, acho que tem dentro desse crescimento de SG&A, tem quase 46% ali vinculados a incentivos de longo prazo. Então, acho que assim, a gente vê isso mais como um investimento em capital humano, dado o resultado e a performance da companhia, né, e alinhamento de incentivos. Obrigada, Pedro e Habib. Próxima pergunta para o Marcelo Lopes. Como está o progresso na frente de parcerias comerciais para a venda de energia para as indústrias no Norte, seguindo o pipeline traçado pela companhia, que faz referência a um grande mercado endereçável na região? Vamos lá. No Norte, a gente tem trabalhado no desenvolvimento das soluções para poder oferecer solução integrada e o foco principal da região Norte, especificamente, é sistema isolado, substituição de diesel por gás no sistema isolado e a inserção do gás natural na matriz de transporte hidroviário. Então, a gente está, sim, avançando em algumas parcerias, tanto para poder viabilizar a solução logística, como também para viabilizar a solução de geração e a solução de propulsão, né, das barcaças, além de algumas parcerias comerciais para serem os primeiros projetos, né, a serem implementados, que a gente espera poder divulgar aí ao longo aí dos próximos meses. Mas tem avançado e a gente espera ter já alguns resultados ao longo desse ano. Obrigada, Marcelo. Próxima, ainda para você. A Lei 14.134, de 2021, chamada Nova Lei do Gás Natural, foi sancionada ano passado e estabelece um novo marco legal do setor no Brasil. Com a segurança jurídica acima citada, existem possibilidades de novos projetos de criação e de crescimento dos já existentes para a expansão de sua participação no mercado de gás no Amazonas e no Brasil?
Acho que já foi parcialmente respondida, mas se você quiser complementar. Acho que a lei, a nova lei do gás, ela foi um marco importante no sentido de trazer segurança jurídica, né? Principalmente na criação, na consolidação da figura do consumidor livre. Vários estados já evoluíram na sua legislação local, consolidando a figura do consumidor livre, e isso, sem sombra de dúvida, ajuda dentro das nossas iniciativas de comercialização. Então, o estado do Amazonas foi um que avançou na legislação local, o que dá tranquilidade para a gente poder fazer os investimentos, seja para desenvolver projetos próprios para uso do nosso próprio gás, quanto para poder viabilizar a venda desse gás para terceiros. Obrigada, Marcelo. Mais uma pergunta para você. Como está a expectativa de atendimento à infraestrutura dos hubs de gás? Como está a evolução dos hubs de gás? Os projetos eles estão avançando. A nossa prioridade inicial é amadurecer os projetos do ponto de vista de solução de engenharia e cotação / estimativa mais acurada dos custos. Eu acho que é a prioridade para até o meio do ano e o terceiro trimestre, para que quando chegue mais para o final do ano, onde a gente prevê os leilões, principalmente leilão de capacidade, quem sabe leilão de reserva, a gente já está com os projetos maduros, em condições de aproveitar as oportunidades comerciais que a gente vislumbra para esse ano. Obrigada, Marcelo. Lembrando novamente que as perguntas podem ser enviadas pelo link Q&A na parte inferior da tela. Não havendo mais perguntas, eu vou voltar a palavra para o Pedro Ziner para encerrar o nosso call. Eu queria mais uma vez agradecer a todos por participarem do nosso call de resultado. Espero vê-los novamente no resultado do primeiro trimestre de 2022. Obrigado e um abraço.